Somos tão gratos, Senhor, porque Tu nos amaste com um amor incondicional. Tu nos amaste, Senhor, aonde nós outros não merecíamos, pelo Tu nos amaste. Me enviaste a Tu Filho, Senhor, por amor a nós outros. Somos gratos a Ti por esse sacrifício. Somos gratos, Senhor, por esse caminho que foi aberto. Somos gratos, Senhor, porque hoje podemos estar em Tua presença, te contemplar, te adorar. Somos tão gratos a Ti, Senhor. Aleluias. Graças, Senhor, porque queremos sempre mais e mais de Ti, desfrutar de Tua presença, Senhor. Oh, aleluias. Aleluias. Graças, Senhor, pelo preço del sacrifício de Jesus. Aleluias. Amém, queridos? Amém. Aleluias. Graças, Senhor. Que celebramos hoje. Santa Cena. Pero hoje é um dia especial, sim ou não? Amém. Em um domingo, em um dia como hoje, Jesus. Aleluia! Para cambiar a tua eternidade. Ele ressuscitou. Esse é o maior milagre. Jesus venceu a morte. Aleluia! Muitos homens, mulheres ressuscitaram em Antigo, Novo Testamento, pero Jesus foi o único que venceu a morte. Para que usted, eu, nós outros tenhamos uma vida eterna. Tenhamos uma eternidade com Ele. Isso é algo poderoso, queridos. Por isso que celebramos Santa Cena. Ou recordamos o que foi na Páscoa. Porque necessitamos que estas verdades, queridos, estejam vivas dentro de nós outros. Não em la mente, porque todos sabem. Pero viva dentro de nós outros. Amém. Amém? Vamos entender isso hoje. Podem sentar. Amém. Graças, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos meditar hoje um pouco, queridos, e entender sobre essa Páscoa, como era na antiga aliança, como se pode aplicar hoje, como celebramos em na nova aliança. E se eu pergunto para ti, que és a Páscoa? Que és a Páscoa? Que tu poderia me falar? Que és a Páscoa? Vocês sabem o que é a Páscoa, sim ou não? Sim. Se trata de quê? De morte, sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. Isso é a Páscoa, queridos. Se trata disso. De algo que Jesus vinha, Ele vinha a esse mundo para este propósito. Para passar por essa morte. E necessitamos entender isso. Sabe, querido, se tu hace uma búsqueda hoje na internet, que é a Páscoa? Se pergunta para IA, que responde todo hoje, que é a Páscoa? Tu vai encontrar claramente um significado. Que a Páscoa é uma festividade cristiana que comemora a ressurreição de Jesus Cristo depois de sua crucifixão. Também se conhece hoje, por exemplo, como é domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. É o evento mais importante para os cristianos no que respeita a sua vida em Cristo. Digamos um conceito básico, que todos sabem. Como se celebram? Se tu haces também essa búsqueda, tu vai encontrar coisas, queridos, que são absurdas. De como as pessoas celebram essa Páscoa.
a vezes as igrejas, não estou falando solamente de cristianos, mas de uma maneira general, hacen, queridos, liturgias que a vezes não têm mais nada que ver com o tema da Páscoa. Há tradições culturais que se hacen nas igrejas, nas casas, em todo local, ¿bien? Como por exemplo, há pessoas que não comem carne em Viernes Santo. Que isso tem que ver com a Páscoa? Alguns países, queridos, não sei se acá em Chile é isso, pero hacen até para os ninhos buscarem huevos de chocolate. Que isso tem que ver com a Páscoa? Sabe, queridos, é tempo do povo de Deus entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém. E como se celebra isso na nova aliança. Agora, eu quero perguntar para ti: será que Páscoa é isso aí? Não. Pero se tu sai a la calle, puro você vai encontrar isso. Sim ou não? Para todo lado. Está vendendo ovo, conejo e todas essas coisas. E sabemos, queridos, que isso não tem nada a ver com a Páscoa. Somos cristianos, somos o povo de Deus. E devemos fazer as coisas, queridos, conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, Páscoa, queridos, não é chocolate, não é conejo. Conejo não tem nada a ver com esse tema da Páscoa. Amém? Amém. Sabemos, queridos, que o verdadeiro significado da Páscoa é quem? Jesus. Você está cá hoje? Amém. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Jesus. Jesus. Amém. Sabe, queridos, o diabo trabalha de uma maneira tão astuta para sacar esse entendimento, essa visão de Jesus e poner. Aí tu pode encontrar algumas mamás, não, pero eu dou chocolate para mim, pero eu ensino que a Páscoa é Jesus. Então, se tu ensina, tu habla lo que é correto e hace lo que não é. Vamos entender hoje de que forma a Páscoa estabelecida em el Antigo Testamento apunta ou tuvo seu cumprimento em Cristo. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa em Cristo? Diga, em Cristo. Em Cristo. Devemos celebrar a Páscoa hoje? De que maneira? E se sim, de que maneira? Amém? Vamos entender esses pontos. E eu quero começar lendo acá um texto que está em Coríntios. E é muito interessante o que Paulo habla acá nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a partir do versículo 6 até 8. Não está bem que vocês se jactem. Não sabem que um pouco de levadura hace fermentar toda a massa? Limpem-se de la vieja levadura, para que sejam uma nova massa, sem levadura, como em realidade lo são. Nuestra Páscoa, que é Cristo, já ha sido sacrificada por nós outros. Assim que celebremos a festa, pero não com a vieja levadura, nem com a levadura de malícia, de maldade, sino com panes sem levadura, de sinceridade e de verdade. Queridos, eu creio que esse pequeno texto responde praticamente todas as perguntas que eu hice anteriormente, aunque eu vou falar sobre elas. Diga comigo, nuestra Páscoa, que é Cristo, já ha sido sacrificada. Então, queridos, a Páscoa é o sacrifício, a morte, ressurreição de Jesucristo, com um propósito. Amém. Se não entendemos isso, queridos, não estamos vivendo a verdadeira Páscoa. Aunque você tenha todo o conhecimento de que Páscoa é Cristo, é sua morte e ressurreição,
Eu quero fazer uma pergunta e não necessita que tu me responda, pero pensa sobre isso. Em que sentido a Páscoa impacta a tua vida? Que é a Páscoa para ti? Não estou falando de um conceito tu busca na internet e encontra. Que é a Páscoa em tu vida, que representou esse sacrifício em tu vida. Como tem vivido isso? Como isso tem impactado sua vida? Como isso tem cambiado princípios em tua vida? Se tu entende isso, queridos, tu entende a verdadeira Páscoa. Amém. Tu entende o verdadeiro sacrifício de Cristo. Amém. Porque hoje em dia, queridos, há pessoas que estão tornando nulo, vano, o sacrifício de Cristo. Como? Vivendo uma vida que não corresponde. Se não entendes isso, queridos, não estás vivendo a verdadeira Páscoa. Para entender melhor essa declaração, nossa Páscoa é Cristo, já sido sacrificada por nós outros. Vamos começar aqui vendo um pouquinho sobre como essa Páscoa foi estabelecida na antiga aliança. A instituição da Páscoa. Páscoa, queridos, era uma festa anual celebrada por os judeus com o propósito de não olvidar como Deus obrou poderosamente para sacá-los da esclavitud de Egipto. Não foi assim? Foi esse o propósito que Deus estabeleceu a Páscoa, para não olvidar. É interessante, queridos, como desde o princípio, Deus é aquele que está sempre traindo a memória. Deus deixou todo registrado. Aqui, por exemplo, nos evangelhos que falam sobre Jesus, está escrito que muitos outros milagros Jesus hizo. Não caberiam livros para descrevê-los. Pelo que é suficiente está aqui. E a Páscoa foi estabelecida com esse propósito. E não olvidem o que Deus hizo por vocês. Quando sacou vocês de anos e anos de escravo. Agora eu pergunto, qual é a diferença de isto para o que Jesus hizo na cruz? Ele te sacou da escravidão. Aí uma alabança que cantamos acá, já não sou escravo do pecado. Aleluia! Aleluia! Foi por esse sacrifício de Cristo. E assim, queridos, como Deus considerou importante que os israelitas não olvidassem do que Cristo hizo, celebramos a Santa Ceia como memorial. Ei, isso necessita estar vivo dentro de ti, porque isso tem que te conduzir todos os dias. Não é somente quando tu estás na igreja, principalmente quando sai. Amém? Amém. Então, Páscoa foi estabelecida com este propósito. Em la nova aliança, temos que estar recordando da salvação conquistada por Cristo em la Santa Cena. Vamos a ver esse momento acá em Êxodo. Se tu está com tua Bíblia, por favor, abra em Êxodo, no capítulo 12. A partir do versículo 1, vamos ler todo acá. Vou ler a partir do versículo 11. Êxodo, capítulo 12, pero vamos a ler a partir do versículo 11. Todo o capítulo 12 está falando sobre esse momento da Páscoa. Pero acá no versículo 11 está escrito: devem comer el cordeiro vestidos e calçados e com el bordão em la mano e comerlo depressa. Se trata de la Páscoa del Senhor. Esta noite, eu, el Senhor,
Passarei por la tierra de Egipto e herirei de morte a todo primogênito egípcio, tanto de seus homens como de seus animais, e também dictarei sentença contra todos os deuses de Egipto. E quando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre em las casas donde ustedes se encontrem, lhes servirá de señal. Pois eu verei la sangre e seguirei adelante, e não haverá entre ustedes nenhuma plaga mortal. Este dia deverão recordá-lo e celebrá-lo, generação tras generação, como fiesta solene, em honor do Senhor. Eis um estatuto perpétuo que devem celebrar. Amém. Amém. Aleluia! Sim. Que maravilhoso isso! Amém. O que nos chama a atenção cá? Sim. Que a sangue de um animal os livrou da morte. Traz uma proteção. Quizá, queridos, a sangue de Cristo não hace em nossas vidas. A sangue de Cristo que Ele está sobre você. Amém. Se tu estás em Cristo, a sangue de Cristo está sobre sua vida. Amém. O diabo não pode tocá-lo. Agora, eu necessito ter consciência, ter essa verdade viva dentro de mim. Aleluia. Então esta foi a celebração. Sabemos, queridos, que dentro do contexto de lo que está falando acá, Deus queria sacar seu povo de Egipto, levantou Moisés para este propósito e enviou Moisés a falar com o faraó. O faraó endureceu seu coração e Deus foi enviando uma plaga e outra, não é assim? Sim. E dentro desse contexto está falando da 10ª plaga, que era a morte de todo primogênito de Egipto, incluindo hasta os animais. Então, isso foi o que sucedeu, queridos, em esta ocasião acá. Pero Deus proveyó uma liberação para seu povo, os israelitas. Deus los ordenou matar um cordeiro e passar a sangre de aquele animal por os umbrales de las puertas. De esta forma, quando el ángel de la muerte passara, vira la sangre em los postes, não podia entrar. Ele passaria por ela e as pessoas de aquela casa não sofreriam nenhum dano. Então aqui foi instituído, queridos, a Páscoa em la antiga aliança. Acá no versículo 13, destacando esta palavra passarei por vosotros. Esta palavra passarei em hebreu, pakash, significa passar por em cima ou saltar por em cima. Daí também vem esse significado da Páscoa. Então essa era a celebração que eles faziam ano após ano, para sempre recordar do poderoso livramento que Deus o hizo sacando de Egipto. Então, queridos, esta também é a Páscoa que celebramos hoje, mas não com este ritual. Por quê? Porque o cordeiro, aquele cordeiro que estava cá na foto anterior, foi substituído por quem? Por Jesus. E Jesus, isso, queridos, um único e suficiente sacrifício. Então não necessita mais todos os anos estar matando o animal, porque Jesus já morreu, já pagou o preço por minha vida e por tua vida. Aleluia. Então, queridos, a sangue de um animal os livrou da morte física, pero a sangue de Jesus te livrou da morte espiritual. Você sabe o que é a morte espiritual? Não significa que a pessoa não existia. Foi aquilo que passou com Adão depois do pecado.
Ele seguiu vivendo por um tempo, pero muerto espiritualmente. Muerto espiritual significa separação de Deus. Significa que por causa do pecado, o homem não tinha mais acesso a Deus. Amém. Pero Jesus vino, queridos, pagar o preço de cruz para nos levar de volta à presença de Deus. E Deus diga, haga isso em memória de mim. Não olvide do sacrifício de meu filho por tu vida, por amor a ti. Amém. Aleluia. La Páscoa anunciava a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Era celebrada, digamos, profeticamente, porque apontava ou era uma figura do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Aleluia. Em Êxodo 1, aqui no capítulo 12, agora no versículo 3 está escrito assim: hablado a toda a congregação de Israel, dizendo: em el 10 de este mês, tome-se cada um cordeiro, segundo as famílias de los padres, um cordeiro por família. Sabemos, queridos, que esse cordeiro era uma figura, tipificava Jesus. Por quê? Porque a sangue de um animal, queridos, não podia pagar o preço por el pecado. Solamente a sangue de um justo. Porque a Bíblia habla que da mesma maneira que o pecado entrou no mundo, tinha que sair. Pero Deus buscou um justo na terra e não havia. Então ele enviou seu filho com um cordeiro. Amém. Vamos ver isso acá em Isaías. Isaías profetizou muitos anos antes de Jesus vir à terra, falando com uma visão profética acerca do sacrifício de Jesus. Isaías disse: estava oprimido e afligido, e sem embargo não abriu a boca. Como o que? Cordeiro. Mira a figura da Páscoa. Que foi levado ao matadeiro, e como ovelha que caia delante de seus trasquiladores, não abriu a boca. Podemos ver outro texto acá, já na Nova Aliança, no Novo Testamento, quando Jesus foi ter com João Bautista. João mirou hacia Jesus e disse: eis aqui, o Cordeiro de Deus. Que o quê? Que quita o pecado do mundo. Queridos, a sangue do animal na antiga aliança cobria o pecado. Mas ele estava aí. Ele seguia. Pelo sangue de Jesus, queridos, abriu o caminho, como cantamos hoje. A letra, queridos, das alabanças falam de verdades bíblicas. Por isso que nós outros acá nesta igreja temos cuidado até com as alabanças que cantamos. Porque se não é bíblica, não cantamos. Pelo sangue de Jesus abriu esse caminho. E não cobriu mais o pecado, ele quitou o pecado. Hoje tu eres livre. Tu tens acesso. Deus te escuta. Queridos, acá nada é perfeito. Sim ou não? Nós somos. Podemos cometer erros, podemos pecar. Pero Jesus, aquele que morreu na cruz, hoje está à direita de Deus, intercedendo por nós outros. Aleluia. E se cometemos algum erro, Ele nos perdona, porque Ele é um Deus de misericórdia. E devemos seguir adelante. Amém? Aleluia. É por Ele, queridos, que a morte passa por nós outros, sem causar danos. Páscoa é morte e ressurreição. Necessitamos entender, queridos, todo o que Jesus conquistou
para nós outros. Porque muita gente habla do sacrifício de Jesus. Jesus morreu na cruz para que eu não vá para o inferno. Já, isso é correto. Pero, queridos, muito mais allá que isso. Não somente para que não vayamos ao inferno, pero para que tenha vida hoje, vida em abundância. Para que hoje tu já pueda desfrutar dessa vida que já está dentro de ti. Aleluia. A morte de Jesus, queridos, sim, a ressurreição não teria validez para nos salvar. Foi porque ele ressuscitou. Porque, queridos, muitos poderiam ter morrido. Ou como já falei, houve pessoas que ressuscitaram. E hoje escutamos casos de pessoas que ressuscitam. Pero entenda, isso não significa vencer a morte. Jesus foi considerado o primogênito. Ele venceu a morte. E um dia, queridos, nós outros também vamos vencer. Porque ele é o último inimigo a ser vencido. Um dia vamos ter corpos glorificados. Estamos em uma eternidade com o Senhor, com o corpo glorificado. Amém? Por causa de Jesus. Vamos entender um pouco a hora. Vai em Lucas, Evangelho de Lucas, em capítulo 24, a partir do versículo 1. Vamos ver esse momento da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! Graças ao Senhor. Então, Lucas, aqui a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 1, que habla desse momento glorioso. Pero el primer dia de la semana, qual é o primeiro dia? Domingo. Muito temprano, as mulheres regressaram ao sepulcro, levavam as espécies aromáticas que haviam preparado. Como se encontraram como que a pedra do sepulcro havia sido quitada, entraram. Pero não hallaram o corpo do Senhor Jesus. Mientras elas se perguntavam que poderia haver passado, dois homens com vestiduras resplandecientes se pararam junto a elas. Llenas de medo, se inclinaram, ocultando seu rosto. Pero eles lhe disseram: por que buscam entre os mortos al que vive? Diga, ele vive! Aleluia! Não está aqui, ha ressuscitado. Acuérdem-se de lo que eles dijo quando aún estavam em Galileia. É necessário, diga comigo, necessário, que o Hijo del Hombre seja entregue em manos de homens pecadores e que seja o quê? Pero ao terceiro dia, aleluia! E por que era necessário? Será que Jesus não podia ter passado por outro tipo de morte? Por que ele tinha que ir a uma cruz? Por que ele teve que passar por uma morte de cruz? Porque, queridos, estava escrito que todo aquele que for colgado em madeiro era considerado maldito. Mal. Quem sabe que Jesus nunca pecou? Amém. Verdade? Amém. Pero a Bíblia habla que em la cruz, quando ele foi colgado em la cruz, ele foi hecho Deus em sua infinita soberania. Isso Jesus, um pecador. Porque ali ele assumiu nossa condição. Nosso pecado foi posto sobre ele. Por isso que ele temia, não podia ser outro tipo de morte. Não podia ser somente com uma espada
ou de outra maneira, tinha que ser em la cruz. Porque maldito todo que é colgado. Sabe o que significa la maldição? Tu pode ver em Deuteronômio: morte espiritual, enfermidade, pobreza e muitas outras coisas. Então, essa maldição que estava sobre a humanidade foi posta sobre Jesus. E quando ele ressuscitou, ele venceu, queridos. Hoje, nós somos mais malditos. Amém? Tu não eres mais, queridos. Não se vê inferior, não se vê pequeno. Porque se tu se vê, eu não sou nada, quem sou eu? Tu eres amado por Deus. Tu eres precioso. Deus te amou tanto que pagou o preço de sangue de seu filho por tua vida. É falsa humildade se ver interior quando Deus te vê tão precioso. Sim, não merecíamos, é verdade? Não merecíamos. Pero aí está, é o amor incondicional de Deus por nós outros. Amém. Aleluia! Está contente com isso? Amém. Aleluia. Sabe, queridos, se Jesus hubiera permanecido solamente em la muerte, isto não habría tenido tanto impacto em nossas vidas. Jesus morreu por nós outros, como um cordeiro, sem mácula, irrepreensível. Ele carregou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades. Ele sofreu a maldição em nosso lugar. Entenda, queridos, em la cruz houve uma perfeita identificação de Cristo com nós outros. Queridos, um não pode substituir outro se não está na mesma condição. Um exemplo. Imagina-te que eu sou uma médica. Não sou, já? Um exemplo. Que eu sou uma médica. Amanhã não posso trabalhar. Então, se eu abro Susana, será que amanhã tu pode me substituir no hospital porque não pode trabalhar? E ela tampouco é médica. Pode? Não. Por quê? Ela não é médica, ela não está nessa condição. Você entende, queridos, que quando Jesus foi colgado em la cruz, Deus não hizo pecado, ele nunca pecou. Pero em la cruz, ele se hizo pecado. Por quê? Porque se ele não assumir a minha condição, tua condição, nossa condição, queridos, não havia uma substituição. Ele não poderia ter pagado o preço. Assim como o pecado entrou em el mundo por um homem, de la mesma maneira, o pecado tinha que sair por um homem. Tu entende? Amém. Ele foi hecho pecado em la cruz. Pero, queridos, esse Jesus que foi a uma cruz, que sofreu, queridos, ele ressuscitou. Aleluia. Ele não quedou em la muerte, ele venceu la muerte. Essa é a diferença. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, Lázaro, Jesus ressuscitou a Lázaro, Talita, tantos exemplos na palavra, pero todos volveram a morrer algum dia. Eles não venceram a morte, eles volveram a morrer. Ou por acaso Lázaro tem andado a capuchinho, porque em Brasília não ia lá. Não, queridos, ele volveu a morrer. Pero Jesus não, é o único que venceu a morte. Aleluia! Queridos, isso é algo tão poderoso, que era para você estar aí, saltando, pulando, correndo. Aleluia! A ressurreição de Jesus, queridos, foi tão poderoso que em la carta a los Efésios, o apóstolo Pablo orou por la igreja. E essa foi uma oração direcionada por el Espírito também para nós outros.
Pablo orou por los Efésios. Orou o quê? Que Pablo orou? Não necessita poner, pero Efésios capítulo 1, no versículo 19 e 20, está escrito assim: Eu oro para que a operação do poder de sua força, la qual operou em Cristo, ressuscitando-lhe de los muertos e sentando-lhe a la diestra de los lugares celestiais. Ou seja, Pablo estava orando ou clamando por el Espírito, para que a igreja, para que o povo de Deus entenda que poder foi esse que ressuscitou um homem de la muerte. Foi algo grandioso. Pero por que Pablo orou isso? Porque a igreja necessita entender que esse poder está dentro de ti. Esse mesmo poder que operou poderosamente, ressuscitando Jesus, sacando ele da morte, está dentro de ti. Porque esse poder, queridos, é o Espírito de Deus. Foi o poder do Espírito de Deus. Está em ti. Tu carga esse poder, porque se tu nasciste de novo, o Espírito habita em ti. Queridos, tu pode passar por la calle e ver algo, e ver uma necessidade, e clamar o poder de Deus. Eu recordo de um momento, há anos, em Brasília. Eu estava indo para o paradeiro tomar um bus. E de repente vi uma mulher, não recordo muito bem a idade. E ela caiu ao piso. E estava tendo convulsões como epilepsia. Já. E ao tiro, a gente começou a se acercar e falar. Eu não sabia o que ia ser. Mas eu sabia o que estava sucedendo ali. Eu estava bem apurada para tomar o bus, mas eu sabia, queridos, que eu não podia passar sem fazer nada. Sabendo, queridos, que não sou eu, mas Ele, por Ele. Amém? Amém. Ele falou que se impomos as mãos seriam sanados. Eu tinha consciência desse poder que estava dentro. Que não sou eu, sou apenas um canal. E repreendi, queridos, aquela operação maligna. E segui. E eu sei que o poder de Deus operou. Amém. Eis, queridos, precisamente por la ressurreição, por esse momento, por um dia como hoje, em um domingo, há mais de 2000 anos, que hoje podemos celebrar a Páscoa. Não como os israelitas, não matando animais, não com essas práticas. Isso é uma maneira de celebrarmos. Sim. Amém. Porque Jesus vindo, passou por uma morte de cruz e ressuscitou. Ele mesmo disse: Eu he venido para que tenham vida. De qualquer maneira, não. Em abundância. Aleluia. Tu já foi bendecido com toda sorte de bendições. Já está, queridos, já temos. Agora, a consciência disso, essa consciência firmada em meu coração, me levará a viver essa vida. Amém. Você já tem. Pode que alguns não estejam desfrutando dessa vida, por não ter o conhecimento. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade os hará livre. Quanto mais você conhece dessa palavra, dessa verdade, mais você vai ser livre em áreas de tua vida. Amém. Para viver a plenitude da vida de Deus. Hoje, necessitamos disso aqui e agora, queridos. Amém. Não é assim no céu, lá vamos ter a plenitude. É cá, é a hora. Enquanto aún estamos em um corpo mortal, um corpo que está sujeito à enfermidade, um corpo que está sujeito à morte, é a hora
que necessitamos viver essa vida abundante. Amém. Sim. Amém. Aleluia. Queridos, estamos acá hoje, pelo amanhã não sabemos. Jesus pode vir sim ou não. Amém. Nadie sabe, queridos, o que vai passar amanhã na sua vida. Todos têm plano. Amanhã não vou trabalhar, amanhã não vou estudar, amanhã não vou... Sim, vou seguir com minha vida. Pelo dia não sabemos. Sim? Amém. Outro texto aqui, Juan no capítulo 3, versículo 16. Porque de tal maneira, me gusta muito dessa versão. Que maneira foi esta? De tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a seu Filho unigênito, para que todo aquele que em ele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Entenda algo, queridos. Deus criou o homem para a eternidade. Todo ser humano é eterno. Agora, onde cada um vai passar a sua eternidade depende de eleições que um nasce em vida. Amém? Isso é uma verdade. Isso está aí na palavra. Todo ser humano é eterno. Agora, uns vão passar uma eternidade longe do Senhor. Não porque Deus queira. São eleições. Pero aqueles que decidirem por uma vida em Deus vão ter uma eternidade com o Senhor. Quem sabe que eternidade não tem fim? Amém. Oh, maestra, óbvio. Eternidade não tem fim. Amém? Sabe, queridos, há pessoas que predicam, inspiradas pelo diabo mesmo. Morreu, acabou. Não. A vida não acaba com a morte. Com a morte física, há uma separação de nosso espírito e nosso corpo. Pero a morte não é sem fim. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso em seu tempo, e ha puesto eternidade no coração de eles. Quem ha puesto? Deus. La eternidade em el coração del hombre. Todo ser humano é eterno. Agora, uns vão passar sua eternidade em um local que não é bueno e lejos de Deus por toda a eternidade, enquanto outros vão passar com Deus. Aleluia. Aleluia. La eternidade é real. Amém? Agora, entendam, queridos, essa existência. Não é que alguns pensam que vão viver com uma alma assim no cielo. Jesus, quando ressuscitou, foi com um corpo físico, sim ou não? Nós outros vamos passar por uma ressurreição, que a Bíblia habla ressurreição para a vida. Há dois tipos de ressurreição na palavra: uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte. Então, todos vão ressuscitar em um corpo, vão ter um corpo. Agora, uns para a vida e outros para a morte. Tu entende isso? Um pouco mais profundo que eu estou entrando acá, pelo que Apocalipse habla a respeito disso. Que aqueles que forem lançados em lago de fogo e reena, queridos, eles vão estar em um corpo. E a Bíblia habla que vai haver como gusanos comendo a carne, pero não destrói. É um sofrimento eterno. Maestra, não me gusta falar sobre essas coisas, pero deveria gostar, porque é bíblico, está aí na palavra. E tudo que Deus escreveu na palavra é para nosso conhecimento. Amém? Amém. Aleluia. Diga comigo, a eternidade é real. A eternidade é real. Aleluia. Jesus vino, morreu e ressuscitou para cambiar tua eternidade. Porque a eternidade já existia. Agora, onde tu ia passar, cambiou. Aquele momento que tu decidiu confessar Jesus como Senhor e Salvador, tu cambiou tua eternidade. Agora tu tem uma eternidade, uma vida eterna com Ele. Aleluia. Amém.
Estamos entendendo sobre Páscoa. Jesus murió para que não fuéramos al infierno. E Ele ressuscitou para dar-nos vida eterna. Amém? Amém. O principal, queridos, mensagem do Evangelho é a ressurreição. Não é somente a morte, é a ressurreição, porque foi a ressurreição que caminhou nossa vida. Se Jesus hubiera muerto en la cruz e se quedado allá, todo seguiria igual. Pero porque Ele ressuscitou, caminhou, queridos. Sabe que há muitas religiões no mundo, há muitos deuses, digamos assim, entre comillas, pero nenhum deles, queridos, está vivo. Solamente Jesus vive. Solamente Jesus vive. Amém? Então, esse é o principal mensagem do Evangelho. Vamos a ler acá em Hechos, em capítulo 17. Acá está um versículo, digamos assim, de uma predicação do apóstolo Pablo quando estava em la sinagoga. Depois que ele foi depois que ele estava na sinagoga ensinando, ele disse acá no versículo 3, lhes aclarou e explicou que era necessário que Cristo padeciera e ressuscitara de los muertos. Digamos, queridos, que essa era a base da enseñança do apóstolo Pablo. Não habla solamente da morte, mas da ressurreição de Jesucristo. Então, era necessário que Jesus ressuscitara de entre os mortos. E esta ressurreição não foi, queridos, o milagre, como já falei para vocês, da ressurreição como Lázaro, como outras pessoas. Hasta hoje, ninguém ressuscitou para a vida. Jesus ressuscitou em carne e osso. Acá em Hechos, em capítulo 26, se querem ler depois, vocês podem ler a partir do versículo 1, mas eu vou ler minha Bíblia acá a partir do versículo 19. Não pus o todo aí. Êxodo 26. Vou ler a partir do versículo 19. Pablo também falando para o rei Agripa, testemunhando sobre aquela enseñança que ele estava levando, ele disse: por isso, rei Agripa, não desobedeci essa visão celestial, sino que começando por los que vivem em Damasco e em Jerusalém, e seguindo por los que vivem em Judeia, sem passar por alto a los não judios, lhes anunciei que deviam arrepender-se e converter-se a Jesus e demonstrar com seus hechos que realmente se haviam arrependido. Uau! Sabe, queridos, todos nós outros temos o ministério da reconciliação. Amém? Há algumas pessoas que são chamadas como evangelistas, que têm uma unção de Deus específica para um chamado, para alcançar vidas. Todos podemos, queridos, alcançar vidas. Pelos evangelistas, eles têm uma unção, uma capacitação, uma graça dada por Deus, que eles fazem isso com muito mais facilidade que nós outros, né? E aqui ele está falando algo poderoso. Mira, vocês têm que, digamos, todos nós temos que fazer pelo evangelista. Ele leva uma pessoa ao arrependimento e a demonstrar essa nova vida que tu tens. Queridos, isso é Páscoa. Essa é a Páscoa que celebramos. Não é somente um recuerdo, mas demonstrar com nossa vida os frutos do arrependimento. Amém. Lhes anunciei que deviam arrepender-se e volver-se a Deus e demonstrar com seus hechos, ou digamos com sua vida, que realmente se haviam arrependido.
E por isto, os judíos me aprenderam em el templo e trataram de matar-me. Pero Deus vino em minha ajuda. Por isso, hasta hoje, não dejo de dar meu testemunho a grandes e pequenos. E não digo nada que não hajam dicho já os profetas e Moisés. Por exemplo, que el Cristo tinha que padecer e que seria o primeiro em ressuscitar de los muertos. Tu entende que é uma ressurreição distinta? Porque antes de Jesus, outros ressuscitaram. Mas não foi uma ressurreição para a vida, porque eles depois morreram. Já? Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar de los muertos, para anunciar a luz ao povo de Israel e las nações. Aleluia! Outro texto também que podemos ver essa verdade, o que Pablo disse em Colossenses 1:18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de los muertos, para ter a preeminência em todo, porque ao Padre lhe agradou que em ele habitara a plenitude. Amém? O Padre, em sua soberania, determinou que assim tinha que ser. Ele tem a preeminência em todo. Amém? Aleluia! Então, queridos, a doutrina predicada em el Antigo Testamento de que somos eternos, de que há uma ressurreição, que essa ressurreição é real. Quando Jesus vino, havia muitos que não creiam mais nisso. Recuerda que havia dois grupos, saduceus e fariseus. Os saduceus, que diz, não creiam em nada. Não creiam em ángeles, não creiam em ressurreição, não creiam em espíritos. Por isso que eles criticavam tanto Jesus, eles confrontavam Jesus. Em um certo momento eles chegaram para confrontar Jesus e falaram sobre uma mulher que havia tenido 7 maridos, mas todos morreram. E aí, uma ressurreição? Eles não creiam em ressurreição, era só para provar Jesus. Mas se tu crê em ressurreição, me diga aí, com quem ela vai se quedar? Aí Jesus, tu não entende nada do poder de Deus. Ai, me gusta da resposta de Jesus, como ele falava. Às vezes era duro, às vezes ele não contestava a pergunta, ele falava outra coisa que cortava tudo aquilo que estava sendo. Aleluia. Então, queridos, Jesus combateu isso. Isso foi tão sério, que quando Jesus morreu e ressuscitou, essa mesma facção de religiosos, de saduceus, começaram que não creiam na ressurreição, não, pegaram seu corpo. Aqueles que seguiam Jesus, esconderam. Não, ele não ressuscitou. Porque se não há ressurreição, tudo isso é vano. Por que estamos aqui? Se não é ressurreição, vamos para casa, estamos perdendo tempo. Eles tentaram desfazer. Eles até pagaram os guardas para falar. Não, entraram lá e roubaram o corpo de Jesus. Está escrito, queridos, em Juan. Está escrito na Bíblia. Pero ele ressuscitou, queridos. Aleluia. A ressurreição de Jesus é o que diferencia o cristianismo de todas as religiões. Sim ou não? Amém. Aleluia, diga comigo. La resurrección existe. La resurrección existe. La eternidad es real. La eternidad es real. Aleluia. Agora diga comigo, eu tenho la vida eterna, uma eternidade com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus, nuestra Páscoa, ha resucitado. Aleluia. Jesus, nuestra Páscoa, ha resucitado. Agora vamos finalizar com esse tema aqui, sobre a Páscoa em la nueva aliança. E eu pergunto,
se celebra a Páscoa em la Nueva Aliança? Vamos entender isso? Sabe, queridos, no literalmente como hacían os israelitas, que matavam o cordeiro e comiam com hierbas amargas e pão sem levadura, né? Por que o pão sem levadura? Para recordar da pressa com que tiveram que sair. Porque eu não sei muito cozinhar, mas quem hace pão sabe que quando põe a levadura tem que deixar um tempo. É assim ou não? Me confirme, por favor. Sim, leva um tempo. Eles não tiveram esse tempo. Eles saíram apurados, como se habla cá em Chile. Por isso que eles tinham que comer, para recordar a pressa que eles tiveram que sair, para escapar da esclavitud do Egito. Amém? Amém? Então, queridos, não devemos celebrar como eles faziam, muito menos como se fazem hoje em dia, com práticas religiosas, com tradições que não têm nada a ver com a Páscoa. Pero, queridos, devemos celebrar dentro de seu cumprimento em novo pacto. Amém. E isso necessitamos entender. Depois da morte de Jesus Cristo, tudo cambiou. É tanto que a Bíblia é dividida em duas partes, antiga e nova. Sabe, queridos, até o calendário cristiano cambiou com a morte de Jesus, com o nascimento, com a venida, digamos, de Jesus. Hoje estamos em ano 2026 DC, depois de Cristo. Tudo cambiou, queridos. Sabe, há muitos cristianos hoje em dia vivendo com práticas da antiga aliança, quando estamos em uma nova aliança. Temos que entender e discernir aquilo que se aplica à nossa vida hoje e aquilo que não se aplica. Amém? Amém? Então, depois da morte, a celebração da prática, assim como era praticada pelos judeus para comemorar a saída de Egito, se convertiu para os cristianos em uma memória de sua morte em la cruz, assim como a Santa Ceia. Jesus disse: hagam isso em memória. Ei, ativa o sacrifício, o recuerdo, a memória. Pero não é solamente uma questão de mente, é em tu coração. Então, vamos volver aquele texto que eu iniciei. Quem recuerda? Não vou aqui para 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos a ler solamente o versículo 8 aqui. Deixa-me abrir aqui. Nada de casa, nada não usa mais Bíblia de papel. Quem tem não Bíblia de papel? Levanta aí, por favor. Muito bem, pouquíssimo. Alguns têm, pero está guardado, muito bem guardado. Sabe, queridos, mira, nós vivemos em um tempo que a cambiar todas as coisas, a cambiar a tecnologia, a facilitar todas as coisas. Pero haga uma prova depois. Passe uma semana separando um tempo para ler a Bíblia de papel. Na semana seguinte, vai ler a Bíblia em tu telefone. E ver quanto tempo tu se quer em cada um. Pero quando for ler a Bíblia em papel, desconecta tu telefone, põe ao lado. Haga isso. Porque um vai ler a Bíblia, aí chega uma mensagem, chega algo, já te desconcentrou, tu já vai mirar algo, tu não tem nenhum tempo de calendário. Há tantas coisas que Deus quer revelar a nós outros. O pastor tem um discernimento, uma palavra do Senhor, que nesse tempo Deus vai revelar coisas mais profundas e grandiosas nesse final dos tempos. Pero, queridos, isso vai ser para aqueles que estão mais conectados com Ele. Não que Deus não queira dar para todos, pero é que nem todos estão com essa sensibilidade. Se tu deseja, queridos, entrar em uma dimensão maior,
Si tú deseas revelaciones más profundas, paga el precio. Depende de ti. 1 Coríntios, capítulo 5. Já. Todo o contexto do capítulo 5, Pablo está falando para a igreja de Corinto, que estava vivendo, queridos, em pecado. Coisas absurdas estavam sucedendo na igreja. E acá Pablo não estava presencial, mas escreveu essa carta porque já havia sido informado de lo que estava sucedendo na igreja e enviou essa carta para eles. Mas é muito interessante o que Pablo habla acá. Eu vou ler versículo 7. Limpem-se de la vieja levadura, para que seja uma nova massa, sem levadura, como em realidade já não são. Nossa Páscoa, que é Cristo, já ha sido sacrificada por nós outros. Jenny, ponga aí, Jenny, por favor, 1 Coríntios 5, 7. Eu pus só o versículo 8 acá. 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver acá juntos, porque eu sei que nem todos estão com sua Bíblia aí de papel. Limpiar. Não, ponga NVI. Já. Deshágam-se de la vieja levadura para que seja massa nueva. Panes sem levadura, como lo son em realidade. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já ha sido sacrificado. Por que isso é tão interessante? Porque quando tu lê o contexto do capítulo 5, de lo que Pablo está falando, que ele está tratando de pecado na igreja. E aí ele traz esse tema. Depois ele sigue falando sobre isso. Então tudo isso, a Páscoa, o sacrifício, ressurreição, essa consciência, está conectada com nossa vida de santidade. Ele está tratando do pecado, pero ele habla isso, limpem-se e siga nossa Páscoa, que é Cristo, já ha sido sacrificado. Aí acá no versículo 8, assim que celebremos a fiesta, não com a vieja levadura, nem com a levadura de malícia e de maldade, sino com panes sem levadura de sinceridade e verdade. Uau, isso é profundo. Isso é muito profundo. O que Pablo está falando acá. Isso seria tema para um seminário. Aleluia. Em la cultura, queridos, de los israelitas, la Páscoa, celebrada no dia 14, logo depois da celebração da Páscoa, a partir do dia 15, empezavam a fiesta de los panes sem levadura. Então Pablo aproveita e mostra, mira, o mais importante agora não é estar um pão natural, sem levadura, é tua vida. É entender que Cristo, nossa Páscoa, Ele já pagou o preço por ti. Mostre com tua vida essa Páscoa dentro de ti. Aleluia. Porque essa levadura, sabemos que era figura, representava o quê? Pecado. Então, assim que celebremos a festa. Há uma celebração da festa. Amém. Pelo em um sentido espiritual. Em um sentido espiritual. Aleluia. E a melhor maneira de celebrar o que Cristo hizo por nós outros, de celebrar o sacrifício do Cordeiro, é quitando a levadura. Porque, querido, se Ele pagou um preço tão alto por minha vida e eu não reconheço isso, eu estou tornando nulo o sacrifício de Cristo.